Bum! Estudos para concursos de português. Eu vou ler um manual de verbo de português sobre verbos irregulares. Vamos ver o que eu vou entender lendo esse manual. Primeira, conjugação. A gente só estava conjugando verbos irregulares em ar. Como o próprio nome já diz, os verbos irregulares são aqueles que apresentam alguma modificação de sua forma quando são conjugados. Ou seja, quando são transformados, eles mudam. A mudança pode ser no radical. O radical significa a parte principal do treco. Por exemplo, concursos. Concurso, né? Qual é a palavra-chave, o radical do concursos? O radical é o treco principal que, se você tirar, ela não tem mais sentido. Então, é o concur com um S no final, concurso. Daí, se você, depois do concurso, você colocar ado, vira concursados. Se você colocar os, fica concursos, concursados, concursos, e desse tipo de jeito, entendeu? No outro exemplo aqui é ficar, que o só que um exemplo de irregular, tá? Ficar. Quando ele é conjugado, o radical muda de fique para fique, só que com o som de que e o e. Tipo, fica o mesmo som, só que fica com se escreve de jeito diferente. Ficar é escrito com C, né? F-I-C-A-R. Ficar, né? Conjugado com a conjugação final de ar, vira fiquei. F-I-Q-E-Q-U-E-I. Fiquei, entendeu? O C é trocado por quê? Antes de abraçar, abracei. Também muda. O verbo regular muda a conjugação também. O radical, basicamente. Se você não entendeu, é que o abraçar, o abracei, mesmo que tenha o mesmo som, né? É o som de S de C. E o abraçar normalmente é escrito com C cedilha, mas quando se muda para um EI, ele vira C. Ou seja, transformou de C para C cedilha, o radical mudou. Perde o cedilha. O segundo exemplo, outro exemplo é o jogar, que jogar e jogue, o G vira, mesmo que tenha o mesmo som, a conjugação fica escrita de outro jeito. De G vira GU, de GI, GG, entendeu? Saudar vira saudão, com o que recebe um acento de agudo. Esses verbos podem também não terminar com o modelo de conjugação dos regulares. Observe estes exemplos no presente do indicativo e compare as terminações diferentes em letra maiúscula. Exemplos: cantar e dar. Um verbo regular, quando ele é conjugado, né? Se lembra que as conjugações é transformar os trequinhos, basicamente em primeiras pessoas e terceiras pessoas. Os exemplos aqui eles usam eu, tu, ele, eles, né? Que é eu, que é a primeira pessoa, tu, que é a segunda pessoa, e depois eu e tu no plural, ele e eles. Quer dizer, primeira pessoa e segunda pessoa no plural, né? Na verdade eu estou zoando, eu não tenho a menor ideia do que é ele e eles, tá? Bom, quando o canto vira conjugado, já o cantar, que é verbo regular, fica conjugado no eu, vira canto. Cantas, canta e cantam. Eles cantam, ele canta, e tu cantas, eu canto. Entendeu? Mas agora, quando um verbo regular, por exemplo, dar, que é um verbo regular, é conjugado, vira eu dou, ou seja, praticamente não tem várias terminações viram diferentes. O ar vira ou, daí tu das, vira D-A-S, o ele dá, vira A, e o eles dão, entendeu? Ou as, an. Bom, agora vamos ver os principais verbos irregulares terminados em ar, conjugado em todos os tempos e modos, em todos os tempos e modos, e a partir da página tem uma outra lista. Bom, os principais com todos, né? As conjugações conjugados para eu, tu, eles, nós, vós, eles. Se você está percebendo, e você já estudou português para concursos, você percebe por que isso aqui é importante. É basicamente para a concordância, sabe? Porque a maioria das questões de concordância de verbal é sobre essas mesmas concordâncias que está falando aqui. Uma concordância entre eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas a maioria é fácil de perceber, que é simplesmente uma conjugação de plural e não plural. Tipo, aqui, ó. Primeira pessoa, eu abraço. Mas quando fosse no plural, estaria nós abraçamos, entendeu? Mas daí, o que estaria lá na
na pergunta do concurso estaria eu abraçamos. E continua e fica misturando as conjugações com os trequinhos, entendeu? Daí, só para comentar, primeiro eu vou fazer as conjugações do abraçar. Aqui no manual tem as conjugações do verbo abraçar, que termina em ar, né? Daí, esse aqui é o exemplo que estava lá no começo, que o abraço, que como se escreve com C cedilha, ele é regular, ele se transforma em um C normal. Daí, o abraço. Daí, quando abraçar no indicativo, verbo no indicativo, no presente. Só mais uma coisa. Todas as conjugações elas vão para tempos específicos. A separação é entre 6 tempos, que é o presente, o pretérito imperfeito, que significa passado, passado imperfeito, pretérito perfeito, que é passado perfeito, pretérito mais que perfeito, passado mais que perfeito, concluso, e futuro do presente ou futuro do pretérito, futuro do passado ou futuro do presente. Entendeu? Não, né? Nem eu entendi. Bom, daí no indicativo indicativo do presente vira eu abraço, tu abraças, ele abraça, nós abraçamos, vós abraçais, eles abraçam. No indicativo do pretérito imperfeito virá eu abraçava, tu abraçavas, ele abraçava, nós abraçávamos, vós abraçáveis, eles abraçavam. O abraçar no indicativo do pretérito perfeito virá eu abracei, tu abraçaste, ele abraçou, nós abraçamos, vós abraçastes, eles abraçaram. Na verdade, a maioria dos trecos não tá se eliminando a C de C cedilha, não. Quer dizer, a maioria não tá, mas é só quando só me elimina a C cedilha quando a terminação, a conjugação vira EI, né? Mas se virar um A, um O, continua com C cedilha, basicamente. Bom, abraçar no indicativo do pretérito mais que perfeito é tu abraçarás, ele abraçará, nós abraçaremos, vós abraçareis, eles abraçaram. Abraçar indicativo do futuro do presente, eu abraçarei, tu abraçarás, ele abraçará, nós abraçaremos, vós abraçareis, eles abraçarão. Abraçar indicativo do futuro do pretérito, eu abraçaria, tu abraçarás, abraçarias, ele abraçaria, nós abraçaríamos, vós abraçareis, eles abraçariam. Abraçar no indicativo, esse foi o último, na verdade. Agora vamos ver o abraçar no subjuntivo. No subjuntivo do presente, pretérito imperfeito e futuro. Essas coisas são engraçadas, né? Isso aqui é a gente de indicativo. Essa coisa de indicativo, de subjuntivo e de imperativo, que são imperativo é ordens, indicativo indica alguma coisa e o subjuntivo é o que eu esqueci o que é, na verdade. Daí, cada um deles é separado em algum tipo de conjugação. As conjugações do subjuntivo só podem ser separadas em presente, pretérito imperfeito e futuro, e as conjugações imperativas só podem ser conjugadas para afirmativo e negativo. Bom, vamos lá. Um abraçar subjuntivo do presente vira que, eu, que. Olha, a coisa dos subjuntivos é que eles têm um pronome aqui, ó. Tipo um que, ou c, ou quando. E essa aqui que eu acabei de falar, basicamente é sempre que é no presente é que, sempre que é no pretérito perfeito, que é passado, é se, e no futuro é quando. Mas agora que a gente já leu o que, o se e o quando, finalmente meio que deu para perceber, né? O que é um subjuntivo? É quando uma coisa está em dúvida, ou seja, quando uma coisa não é conclusiva, não é perfeita, não dá para saber, não é conclusiva. Então, ou seja, que ainda não está feito. O subjuntivo do presente do abraçar é o que eu abrace, que tu abraces, que ele abrace, que nós abracemos, que vós abraceis e que eles abracem. O subjuntivo do pretérito perfeito do abraçar é se eu abraçasse, se tu abraçasse, se ele abraçasse, se nós abracemos, se vós abraçais e se eles abraçassem. E o subjuntivo do abraçar do futuro é quando eu abraçar, quando tu abraçares, quando ele abraçar, quando nós abraçarmos, quando vós abraçardes, quando eles abraçarem. E assim termina os subjuntivos. Agora vai os imperativos, as ordens, né? O abraçar no imperativo afirmativo vira abraça tu, abrace você, abracemos nós, abraçai vós, abracem vocês. E o abraçar no imperativo negativo vira não. É só colocar o não, tá?
Não abraces tu, não abrace você, não abracemos nós, não abraceis vós e não abracem vocês. E assim termina basicamente as conjugações de abraçar. Só tem mais uns trequinhos extras de formas nominais. Quando o abraçar está em infinitivo impessoal, vira abraçar. Quando ele é gerúndio, é abraçando. E quando é particípio, é abraçado. E depois disso, mas eu vou terminar aqui, tem um monte de outras listinhas, né? De outras conjugações verbais de egos celulares que se repetem tudo que eu acabei de fazer. O indicativo, o subjuntivo, o imperativo e formas nominais. Só que eles vão falando, mostrando basicamente tudo o que fica mudando. No irregular normal do ajuizar, por exemplo, o vira toda hora que muda. Quando a sílaba fica forte, a sílaba do i fica forte na conjugação, ela vira uma sílaba tônica de com acento, entendeu? Ajuizar, toda hora que muda é que ela fica só com acento, basicamente. Eu acho meio estranho considerar que o treco mudou só porque colocou um acento, mas é interessante. Ajuizar, a regularidade dele é que ele fica com um i com agudo, um i com sílaba tônica ou i sem sílaba tônica. Depois tem a conjugação do dar, dando ou dado, eu, tu, ele, nós, vós, eles, dar, que é as terminações diferentes dos verbos, né? O exemplo, né, que a gente viu que basicamente o de vira ou, ei, a, i, a, an, o trequinho, a terminação fica mudando toda hora. Bom, também ele é só escrito com uma única palavra, meu. Depois tem o enxaguar. Esse enxaguar, ele é engraçado porque ele é escrito com x, enxaguar. E quando ele é conjugado, basicamente a radical dele muda bastante, porque o A vira acentuado, de virar sílaba tônica, o de chá, e o GU de guar, vira, quando coloca um E, ele coloca uma trema. Porque é muito estranho, porque não, pelo que eu sei, as regras de tremas não existem mais. Então talvez isso aqui esteja errado. Depois tem o ficar fica, troca o C por um Q antes de, por exemplo, ficar fica fico. E o exemplo, deixa eu achar algum exemplo aqui que fica o Q. Fica. No indicativo não tem praticamente nenhum, mas quando você conjuga ele para um subjuntivo, fica, né? O ficar fica com o quê? Basicamente, se você não entendeu, é que ficar, se ele é conjugado para depois do C ia virar um er, um e, um es, um que, um e, vira, coloca um que, né? Ficar fica fique. Que. Tem o mesmo som parecido, mas escreve de outro jeito, né? Que nem todas as outras. Fique, F-I-Q-U-E. Fique, fiques, fique, fiquemos, fiqueis, fiquei. Entendeu? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ficar, ficando, ficado. Deixa eu só comentar essas trocas, todas essas coisas regulares para terminar o vídeo. Jogar, troca o G pelo GU antes de E. Já dá para perceber aqui, depois de 3 repetecos disso aqui, já dá para perceber que a maioria das conjugações de verbos regulares é quando a droga da conjugação coloca alguma letra específica que tem que mudar o som, tipo, o som praticamente fica quase a mesma coisa, só que se fosse colocar no mundo de letras escritas, vira outra coisa, né? Então, jogar vira GU, de G, G. O exemplo é jogo, vira jogue, G. Joguei, joguemos, jogueis. Subjuntivo, tá. Mais exemplos. Odiar recebe a letra E na forma da sílaba dei. Odiei, odeis, odei, odiemos, odeis, odeiam. Depois, passear recebe a letra I na forma da sílaba tônica e forma a sílaba tônica sei. Passeio. Passear, vira passeio, passeias, passeia, passeamos, passeis, passeiam, passei, passeis, passeiei, passeemos, passeis, passeiem, passear, passeando, passeado. Interessante. Com saudar, vira, recebe acento na sílaba tônica U. Saudar, saudando, saudado, saudado.
Voar fica na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Por que que ele é regular? É por causa que voar, quando é na primeira pessoa do singular, ele vira uma palavra praticamente quase completamente diferente. Vira voo com aquele acento de chapeuzinho. Bom, mas na verdade nas regras novas não tem mais voo com a acento de chapeuzinho, tá? Tiraram isso. Lista de verbos regulares em ar. E aqui ó, tem uma lista regulares em ar, né? E tem os exemplozinhos. Alborar, voar. Albarcar, ficar, abdicar. Aben... Abençoar, voar, abetoar, voar. Entendi. Essa listinha aqui é muito engraçada porque ela praticamente fica falando só as palavras e daí ele fala, ó, se você quer saber como é que é conjugado esse verbo irregular, vai nesse cara aqui, nessa página aqui, que são os exemplos que a gente acabou de ler. O voar, ficar, voar, voar, voar. Basicamente é o abotoar, que ele é conjugado no voar. Irregularmente, então ele vira abotou, abotou, entendeu? Sempre que é voar é o. Então, alborroar vira alborou, albodicar, abençoar vira abençoou. Deixa eu achar mais um que tem o voar, que é mais fácil só para dar o exemplo. Alcochoar vira alcochou. Mais um. Afeiçoar vira afeiçou. Jogar vira afegou. Não, esse aqui não é, falei errado. Esse aqui vira o G. Afegoar vira afegar. Mais um. Aguilhoar, isso. Aguilhoar vira aguilhou. Mais um. Amaldiçoar vira amaldiçoou. E, por fim, amontoar vira amontou. Entendeu? Basicamente é isso. Bonitinho. Agora, tem tantas palavras aqui com os trequinhos de verbos regulares. Claro que eu não vou ler isso porque, de novo, do mesmo jeito do vídeo anterior, de verbos e verbos regulares e conjugações, tem demais aqui. Tipo, se eu ficar lendo isso aqui, além de me dar um incrível saco, vai demorar mais de meia hora. Próximo ponto, verbos regulares de segunda conjugação. Ler é um verbo irregular. Se você lembrar qual é a segunda conjugação, é o er. As terceiras, todos os verbos têm conjugações. As primeiras são separadas em três tipos de conjugações. A primeira é ar, que a gente acabou de ler. A segunda é er. E a terceira é ir. Segunda conjugação. Agora, vamos ver como é que muda quando as coisinhas, verbos regulares, ou seja, que se transformam bem diferentes do normal. Que. Então, tá. Ler é um verbo irregular, mas eu leio com regularidade. Bom, vamos lá. Verbos regulares em ir. Conforme você já viu a partir da página, os verbos regulares são aqueles que apresentam uma modificação da sua forma quando são conjugados. A mudança pode ser no terminação ou no radical. A parte principal do verbo, veja esses exemplos da segunda conjugação. Caber na principal terminação, radical terminação. Vamos ver. Caber, termina com ir, vira caibo. Ou seja, a radical mudou de CAB, de cabe, virou CAIB. CAIB. Ou seja, o radical mudou. O exemplo é K, vira cai. Outro exemplo é o cresço, que virou a mesma coisa, a mesma conjugação engraçada do outro, do A. O C cedilha vira C, mas nesse caso aqui do ER vira o C vira C cedilha. Se você não entendeu, basicamente, quando toda hora nas palavras lá, os regulares do ar, basicamente, quando o ar sempre se escreve com C cedilha, com o C com som de S se escreve com C cedilha para A e O. Mas nesse caso aqui, e toda vez que era irregular, é por causa que ele mudava o C cedilha para C, quando mudava o som para E, né? E aqui é ao contrário. As palavras que são com er, que terminam com er, o C com som de S vira basicamente, quando transforma para o som de O ou ar, vira C cedilha ao invés de, né? Crescer, o SC vira SC cedilha. Erguer vira ergo, que o GU vira o G. E ler vira leem. Recebe a letra E com acento. Mas sabe, isso aqui não tem norma, as novas normas de palavras não tem mais esse acento agudo nesses carinhas de repeteco de duas letras, tá? Bom, se você dá para até perceber melhor, basicamente é o contrário das conjugações de verbos regulares de ar, né? Bom,
Fica atento para o verbo pôr, que é conjugado nas páginas 124 e 125. Antigamente ele era escrito assim, pôr. Depois perdeu o e, mas ele e seus derivados devem ser considerados verbos regulares de segunda condicional. Agora veja os principais verbos regulares terminados em er, conjugados em todos os tempos e modos a partir da página 140. Mas eu não vou ler. De novo, mesmo esquema de antes. Eu só vou ler a palavra exemplo e os tipos de conjugações. Provavelmente depois de ler todos os exemplos vai ter... E se lembra que tem muito mais ar do que ers, então vai ter poucos exemplos, basicamente. E acabei de olhar e, na verdade, não tem poucos exemplos, tem muitos exemplos aqui. Bom, o agradecer vira... O C vira C cedilha antes de A e O, né? Mesma coisa. Agradecer vira agradeço, né? Terminou com O, vira C cedilha, entendeu? Agradece se termina com E, vira C normal. Continua com C. Agradece, agradecemos, agradeço, entendeu? Agradeça, quando termina com A. Bom. Agradecer, agradecendo, agradecido. Próximo exemplo... Caber. Muda a forma de caibe para coube. Ou seja, vira um C-A-I-B ao invés de C-A-B. E também muda o C-A-I-B de vira C-U-B. Né? Ficou uma palavra praticamente diferente, né? Caber, cabendo, cabido. Tem uma coisa engraçada aqui, caber não tem não tem imperativo de ordem, mas todas as conjugações basicamente na listinha do manual, elas ficam usando todas as conjugações de indicativo, subjuntivo, imperativo. Só o engraçado é que caber não tem imperativo, basicamente, não dá para fazer uma ordem de uma coisa caber, né? Bom, dizer muda a forma digo, disse que direi. Formas nominais, dizer, dizendo, dito, dito. Erguer, o GU é trocado por G antes de A e O. Formas nominais, erguer, erguendo, erguido. Fazer, muda a forma de faço, fiz, farei. Formas nominais, fazer, fazendo, feito. Ler, as terminações viram diferentes, de leio vira ledes. Formas nominais, ler, lendo, lido. Moer, vira, muda a forma mo, moi, moi. Vira, e formas nominais, é infinitivo impessoal. Gerúndio participo era moer, moendo e moído. Próximo, perder, vira perco e percamos. Formas nominais, perder, perdendo, perdido. Poder, vira posso ou pôde. Poder, podendo, podido. Por, o antigo poer, vira... Terminações viram põe ou pondes. Proteger, a letra G vira J. Quando a palavra começa a ser terminada com A ou O. Ou a adição conjugada vira alguma coisa que começa com A ou com O, né? Por exemplo, amos. Protejamos, daí escreve com J, entendeu? Formas nominais. Só que é bom com as palavras, questões... Essas coisas de conjugações de verbos são boas também para questões de gramática, né? Se você sacar isso, você pode perceber que as palavras estão escritas... Que mesmo que se você lesse e não prestasse atenção, você ia ler ela do jeito certo, né? O som é certo, mas o jeito que está escrito está errado. Um exemplo do anterior, né? O treco, se você lesse com o normal, você não ia perceber que estava escrito com G. E não prestasse atenção, você não ia perceber que o treco tinha que ser escrito com J, porque termina com A ou O, né? Vamos continuando. Querer. Ele muda de forma, vira quis, quisera e queira. Na forma nominal, ele vira querer, querendo e querendo. E querido. Requerer vira muda o E para EI, vira requeiro ou requeiramos. Nas formas nominais vira requerer, requerendo, requerido. Saber vira sei, soube ou saiba. Nas formas nominais é saber, sabendo, sabido. Trazer vira trago, trouxe ou trarei. Trazer, nas formas nominais é trazer, trazendo, trazido. Valer vira valho, valham. E nas formas nominais vira valer, valendo ou valido. Ver vira veja ou virmos. Formas nominais é ver, vendo ou visto. E depois tem a listona. Só alguns exemplos da listona. Abastecer, aborrecer, abranger, adoecer e adormecer. Todas essas coisinhas são conjugadas do mesmo jeito dos outros exemplos. Deixa eu ver aqui. O abastecer fica no estilo do agradecer. O agradecer está na página 106. 106, 106. O agradecer é conjugado de a letra C virar C cedilha no A e O. Ou seja, abastecer
ele termina com er, escreve com C, entende? Daí, toda vez que ele é conjugado para alguma coisa com que termina com U e A, esses começam a se escrever com C cedilha, né? Abasteço, escrito com C cedilha. Aborreço, escrito com C cedilha. Acresço, escreve com C cedilha. Adoeço, escreve com C cedilha. Tá sacando? E é assim, mesma coisa em todos os carinhas. Compor, condizer, condoer, conhecer, e tem um monte de exemplo aqui. Mas vamos pular, porque senão nunca vai acabar esse treco aqui. Agora, verbos regulares da terceira conjugação. Qual é a terceira conjugação? É o ir. Verbos regulares em ir. Vamos ver se vai ter um repeteco tipo que o ar, que é o er, que é basicamente uma troca das regras de ir, né? Mas a maioria dos que terminam com er vira uma palavra totalmente diferente, né? Verbos regulares em ir, conforme você já viu nas terminações em ar e er, os verbos regulares são aqueles que apresentam alguma modificação na sua forma quando são conjugados. A mudança pode ser na terminação ou no radical. A parte principal do verbo. Agora veja esses exemplos da terceira conjugação. Dirigir, de giro, troca o G por GI. Fingir, finjo. O G trocado por J. Proibir ou proíbe. O I ganha acento e reconstruir, reconstrói. O U vira o. Atenção. Atribuir, concluir, constituir, destituir, diluir, diminuir, distribuir, evoluir, excluir, fluir, incluir, instituir, instruir, intuir, obstruir, poluir, possuir, restituir, retribuir, substituir e usufruir são todos verbos que terminam com ir. Tipo, mesmo que eles sejam irregulares e tenham a conjugação ir, eles são, na verdade, considerados com uma terminação de ir, não de ir apenas, entende? Então, eles são construídos de um pouco diferentes dos verbos regulares que terminam só com ir, né? Aqui, ó. Como reconstruir, mas são regulares e seguem o modelo da terceira conjugação de partir. Veja na página 29. Interessante, né? Confira como conjugar os principais verbos regulares terminados em ir em todos os tempos e modos e a partir da página 184 da lista de trecos. Agora vamos lá, de novo, mesmo esquema, exemplos das conjugações regulares. Cair recebe a letra I no radical, ou seja, o K, que era o radical, vira um KI. Bom, caiu, caia. Formas nominais, cair, caindo, caído. Isso aqui é meio estranho, né? Competir vira muda de forma, compito, compita. Formas nominais, competir, competindo, competindo. Construir muda de forma para constrói ou constroem, vira formas nominais, construir, construindo, construído. Fingir, a letra G vira J, que nem nos outros, doer lá, que nem... Essa coisa é engraçada, né? Basicamente, todas as coisas que terminam com as letras que tem que ser escritas de outras formas, por causa dos que tem o mesmo som, basicamente, mas elas têm que ser escritas com a letra escrita tem que ser escrita de outra forma. Basicamente é isso que são os irregulares, né? A maioria das vezes. O G vira J, quando termina em A, o fingir, fingindo, fingido. Ir vira vou, fui, ia. Ou seja, isso aqui é um exemplo perfeito de irregular, porque basicamente a palavra ir muda de todas as formas possíveis. Vira uma palavra totalmente diferente, né? Medir vira meça ou meçam. Ele virou com C cedilha, sacou? Medir, medindo, medindo, também. Ouvir vira ouço, ouçamos. C cedilha, né? Ouvir, ouvindo, ouvindo, formas nominais. Pedir vira peço ou peçam. Caraca, o ir tem muitas conjugações regulares que viram C cedilhas, né? Pedir, pedindo, pedido. Polir vira pulo ou... Sério que polir vira pulo? Não confundir com pular, né? Interessante. Polir vira pulem ou pulo. Interessante, interessante. Formas nominais, polir, polindo, polido. Eu achei engraçado esse polir, eu vou ver aqui essas coisas. Eu pulo, é isso aí, é a pessoa polindo, sabe? Eu pulo, no pretérito perfeito, eu pulia. Tu pulis, tu polias. Ele pule, ele polia. Deixa eu achar um que aparece o pulem, ulem. Eles. Eles pulem, eles poliam. Interessante, né? Bom,
Já terminei de expolir. Prevenir vira previno, previna. Produzir vira produz, ou seja, ele quando ele não é termina não tem e, ele vira só produz. Estranho, né? Basicamente ele só muda a terminação de ir. Bom, proibir vira proibou, proíbe. Rir vira ri-ris, terminações são diferentes. Ri ou ri-des. Seguir muda a forma, siga ou sigam. Subir vira muda a forma, vira sobe ou sobem. Tossir muda a forma, vira tussa ou tussam. Vir vira terminações diferentes, vira venho ou vim. Depois tem uma listinha, né? Abstrair, acudir, aderir, seguindo as mesmas regras daqueles exemplos. E assim termina esses verbos regulares com suas conjugações, né? Bom, é um basicão, mas deu para entender algumas coisas.